E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou no vídeo. Já quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, espalhar o link para o máximo de pessoas que você puder. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Bom, o tema de hoje, nós estamos aqui agora para falar sobre o conflito que está acontecendo no Irã, Israel e Estados Unidos. Eu resolvi trazer esse vídeo porque conversei com algumas pessoas durante essa semana, né? E é um dos temas mais falados e pesquisado na internet. Essa tensão que está crescendo. Então a gente tá vendo aí um conflito que não é de hoje. Então esse conflito não começou agora. Esse conflito tem já muito tempo que está acontecendo e se costurando para chegar como chegou. Se você gosta desse tema, já quero convidar você a comentar aqui, se você tiver uma posição ou talvez um estudo específico sobre isso que você acha legal, coloca aqui para gente. Eu gosto do tema, eu estudo o tema, eu tenho uma pós-graduação, agora concluí há pouco tempo, agora uma pós-graduação em ciências políticas, né? Não é especificamente geopolítica, mas está ligada à ciência política, e a gente estudando a Bíblia, a teologia e a política, a geopolítica, o que está acontecendo no mundo, a gente começa a fazer ligações em tudo, porque tudo ele se interliga, né? São multi temas que chegam a um ligar ao outro, que faz sentido em tudo. Então a gente vê essa tensão, né, que está crescendo entre Irã, Israel e Estados Unidos, e tem despertado, né, um temor em todo mundo. Um temor do quê? Um temor de um possível conflito global, né? Então as pessoas estão com temor. Será que isso pode acontecer? Será que isso pode nos afetar, nós que estamos aqui no Brasil, de alguma forma? Então, mais do que um conflito político ou militar, né, nós sabemos que essa realidade ela também provoca reflexões profundas. Por quê? Porque essas reflexões fazem parte da nossa condição humana e não é simplesmente político, militar, econômico, mas tem um viés espiritual também. Nós sabemos que Israel luta com várias nações há séculos, milênios, né? Nós vemos conflitos que acontecem, que estão ainda acontecendo nos dias atuais, por exemplo, Israel e Irã, que Irã é o antigo povo persa, não é antigo não, na verdade eles são os persas, né? Depois, atualmente que são conhecidos como o país do Irã. Mas o povo persa já tem uma história com relação ao povo judeu. E a Bíblia nos mostra que essas guerras, esses conflitos, fazem parte da história da humanidade. E desde a queda do homem lá atrás, né, nós vemos a busca pelo poder, a busca pelo avanço do território, por influência, e frequentemente conduz essas nações aos conflitos. Então, nós temos alguns conflitos acontecendo hoje no mundo. No entanto, né, as Escrituras também elas nos ensinam que por trás desses acontecimentos, dessas decisões humanas, de tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos assistindo, tudo que a gente tem visto, ela tem uma dimensão espiritual por trás disso, né? Isso não pode ser ignorado. Então, esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio e na região ali, né, onde Israel está situada, sempre teve um papel central na narrativa bíblica. Então a gente vê, nós vemos quando você estuda, por exemplo, com a implantação desde o início do reinado de Saul, depois Davi, os demais reis, você vê os conflitos acontecendo ao redor do povo judeu. E isso continua até os dias de hoje. E no desenrolar da história humana, da história do povo judeu
e da história bíblica, nós vemos que hoje o que está acontecendo tem ligação com o passado e com o futuro. Com o passado, que o próprio Jesus nos ensina que muitas coisas, por exemplo, guerra e rumores de guerra, fariam parte da pré-vinda, da segunda vinda do Messias, do Cristo, do nosso Senhor, de Jesus. E tem muita gente que começa a entrar em desespero. O que a gente tem que ter em mente? Não podemos entrar em desespero e não podemos perder a esperança. Sabemos sim que essa guerra ela pode avançar e continuar por semanas, meses e demorar muito, como pode encerrar em poucos dias. Mas nós não temos certeza de quanto isso vai durar. Uma coisa nós sabemos: vidas estão sendo ceifadas, vidas de inocentes estão se perdendo pelo meio do caminho, a economia está sendo afetada com esta guerra, com este conflito. Até tentar evitar essa palavra aqui, porque a plataforma pode tentar derrubar e não indicar o vídeo, né? A gente tem muita dificuldade com isso. Os nossos temas aqui são pouco enviados para as pessoas. A gente até pede para vocês compartilharem, nos ajudando. Voltando, a gente precisa entender uma coisa. Enquanto as nações disputam a supremacia, o poder, o avanço, a influência, nós não podemos esquecer que Deus continua soberano. Deus continua no controle. A Bíblia, ela afirma que haverá tempos difíceis. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre tempos difíceis e nós não podemos esquecer. Mas também a Bíblia nos lembra que Deus continua soberano sobre a história. Então, diante desse cenário, o cristão ele é chamado não apenas a observar os acontecimentos, mas a refletir e orar. Então é um momento de posicionamento com relação à nossa fé. Nós precisamos estar ligados, ter comunhão com Deus, avaliar a nossa vida como nós estamos diante de Deus, orar para que haja paz, para que Deus traga paz nessas nações, para que Deus cuide dos inocentes, para que pessoas inocentes não morram. Por quê? Porque a guerra ela sempre traz sofrimento. A guerra sempre traz destruição. A guerra sempre marca as gerações pela perda de entes queridos, pela perda do que você tinha, pela identidade que às vezes é perdida no meio de uma guerra. Então você não perde simplesmente alguém que você ama, você perde a sua história. As guerras destroem, os conflitos destroem famílias, destroem nações. Então, diante de tudo isso, nós não podemos simplesmente escolher um lado para ficar. Nós precisamos orar. Então nós somos desafiados a crer e manter o coração alinhado aos princípios do reino de Deus. Nosso coração precisa estar alinhado ao que o Senhor tem como vontade perfeita para a humanidade. Deus quer esse conflito? É claro que não. Então Deus perdeu o controle? É claro que não. Deus está no controle. O mundo pode estar em conflito, mas a esperança de nós cristãos precisa permanecer firme, porque Deus continua no controle da história. Lembra em 2019, naquele acontecimento de saúde mundial, né? Tentar evitar o nome aqui, o desespero que tomou conta das pessoas? Então a gente precisa orar e pedir que a verdadeira paz reine em nosso coração. E Deus nos chama hoje ao arrependimento. Deus nos chama hoje à fé e à esperança nele. A nossa fé e esperança não pode ser abalada. Então, diante desse momento de incerteza do que vai acontecer, o conflito vai avançar, vai se tornar global, vai encerrar, vai parar, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Sabemos é que Deus está no controle e precisamos continuar crendo. Então, é momento de arrependimento, é momento de alinhamento, tá? Com os princípios do reino de Deus. O sistema deste mundo está avançando.
O sistema deste mundo está influenciando. E nós, o que estamos fazendo? Não se desespere. Arrependa-se, volte-se ao Senhor, ore pela paz, creia na paz e tenha esperança no Senhor que é soberano. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até aqui nesse vídeo, até o final. Se você puder, espalhe esse vídeo. Tente enviar um pouco de esperança para as pessoas, mesmo em tempos de guerra, mesmo no meio da tempestade. Deus continua conosco. Basta você fechar os seus olhos e clamar por Ele. Clamar se arrependendo, deixando as coisas que têm nos afastado e correndo para os braços do Pai. Então é isso. Deus te abençoe.